tudo bem? Hoje nós iremos ver a utilização de filmes no ensino de física. Atualmente, muitos filmes de ficção científica estão interessados em relacionar os conceitos físicos com as cenas e as histórias que eles estão apresentando. Porém, muitos desses conceitos muitas vezes não estão totalmente corretos. E a introdução de filmes dentro do ensino visa atrair a atenção do aluno, pois os filmes muitas vezes os alunos já até assistiram, mas não prestaram atenção nos conceitos envolvidos neles. E essa utilização faz com que os alunos prendam a sua atenção, que eles se interessem pelo assunto e interajam de forma satisfatória. O filme que foi selecionado para estarmos analisando hoje foi O Homem-Formiga. Nesse filme fala da história de um homem, de um presidiário que saiu antes do tempo por causa da sua boa conduta e é que ele decidiu não mais roubar. Porém, devido a algumas situações, ele resolveu roubar mais uma vez. E ele invadiu uma casa. E nessa invasão dessa casa tinha um cofre que ele precisaria arrombar. E para arrombar esse cofre, ele utilizou duas coisas. O que eram essas coisas? A água e o nitrogênio. O que ele fez? Ele furou o cofre no local que fica as engrenagens. E daí depois ele colocou água e nitrogênio. O que pode ocorrer com essa mistura de água e nitrogênio? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já chegaram a pensar sobre o assunto ou ainda nem analisaram? Vamos lá. A água, ela penetrou em toda aquela engrenagem do cofre. E após colocar o nitrogênio ele fez com que essa água virasse gelo, que ela entrasse no estado sólido. E o que ocorreu que essa mistura fez com que arrombasse o cofre, que o cofre tivesse aquele arrombamento? Foi porque a água, ela tem uma propriedade específica. Todo material, quando ele é dilatado, quando ele é aquecido, ele se dilata. E quando ele não é aquecido, ele fica na sua forma original. Só que o que acontece com a água em específico? A água, quando ela é resfriada, quando a água entra no estado sólido, frio, ela aumenta o seu volume, o inverso dos demais materiais. Os outros materiais, quando resfriado, eles se encontram da forma original, com as moléculas em seu formato original. Quando elas são aquecidas, as suas moléculas se distanciam, havendo um aumento no volume. A água é o inverso. Quando a água é resfriada de 4 a 0 graus centígrados, a água ela aumenta o seu volume. As moléculas dela aumentam a sua distância uma entre as outras, com isso aumentando o volume. E foi essa mistura que foi usada para arrombar aquele cofre. No momento em que a água entrou no seu estado sólido, ela dilatou, mas o ferro, o material daquele cofre, não, porque o ferro não se dilata, mas a água, com esse componente de resfriamento, ela se dilata. Então a água dilatou e o ferro não, ocasionando o quê? O estouro daquela porta, daquele cofre, com que ele conseguiu adentrar. Esse é um dos conceitos de física que nós observamos dentro desse filme e que está correto. Ainda com essa propriedade curiosa da água, vamos observar aqui um iceberg, o qual flutua no mar, e um gelo em um copo de água que está flutuando também.
O que ocasiona essa flutuação? Quando a água ela está no estado sólido, em forma de gelo, ela dilata, aumentando o seu volume. Quando ocorre o aumento do volume, a densidade daquele material diminui. Então, o gelo ele tem uma densidade menor que a água, por causa do seu aumento de volume. Por isso que ele flutua na água. Eles são feitos do mesmo composto, só que pela diferenciação do estado em que ele se encontra, o gelo flutua na água por ter uma densidade menor. Essa densidade é ocasionada pela a sua alteração no volume. Mas o que é densidade? A densidade é uma propriedade que diz qual a massa de um corpo por unidade de volume. Então, qual é a massa daquele corpo por aquela unidade de volume, por aquele volume. Então, se a densidade de um objeto é 50 gramas por centímetro cúbico, em 10 centímetros cúbicos, esse objeto tem 500 gramas. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Quando uma pessoa diz que o ferro pesa mais que o ar, normalmente ele quer dizer que o ferro tem uma densidade maior que o ar. Por quê? 1 quilo de ar tem a mesma massa de 1 quilo de ferro, mas o ferro ocupa um volume menor. Por isso, vai se atribuir a esse ferro a densidade maior. Vamos continuar observando no vídeo esse conceito de volume e densidade. Essa imagem mostra o Homem-Formiga em volume menor. Ele está sendo comparado com a formiga, o tamanho dele com a formiga. Podemos ver que com esse volume reduzido do Homem-Formiga, a densidade dele aumentou. Só que o filme, ele nos mostra ele correndo normalmente, ele pulando normalmente, a não ser no minuto 31 e 39 segundos, quando ele caiu do chão, quando ele caiu daquela banheira no chão, ele estando na forma reduzida de volume, ele caiu e quebrou aquele piso. Então, ali mostrou que a densidade dele estava maior, porque por ele ter caído no tamanho de uma formiga no chão e ter quebrado aquele piso, isso não acontece nem conosco. Se nós cairmos no chão de uma altura estipulada como aquela, não iremos quebrar o piso. E ele, no formato de formiga, no tamanho de formiga, ele caiu e quebrou aquele piso. Ali, naquele momento daquele trecho do filme, mostrou que a densidade dele estava sendo maior. Porém, no decorrer do filme, não aconteceu mais nada disso, porque uma densidade maior aconteceria dele estar estragando tudo por onde ele passa, quando ele está naquele formato pequeno. Mas vamos ver aqui. A fórmula da densidade, ela é a massa dividida pelo volume. Se formos ver a nossa massa corporal, ela é o volume que nós ocupamos de espaço vezes a nossa densidade. Então, se nós ocupamos um espaço maior, um volume maior, a nossa densidade é menor. Agora, se nós ocupamos um volume pequeno, mínimo, como o Homem-Formiga, a densidade dele aumentaria muito. Vamos observar aqui. Esse conceito de densidade, ele está errado, porque o Homem-Formiga não tem como diminuir sem alterar a sua densidade. Mas um dos conceitos que está correto dentro do filme é o conceito que a força dele, mesmo ele estando pequeno, ele tem uma força sobre-humana, uma força como se ele estivesse no corpo humano. Por quê? Porque pela lei do quadrado cubo, nós observamos que a força, ela é o volume elevado ao cubo dividido pela área ao quadrado. E nós temos aqui essa visualização de dois ursos, o filhote e a mãe. Podemos perceber que o filhote, ao crescer, ele vai tanto aumentar em largura, comprimento e altura. Isso é o seu volume aumentando ao cubo nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Porém, a estrutura dele,
A estrutura óssea ela vai aumentar ao quadrado. Ela vai aumentar a sustentação dele, mas de forma ao quadrado, porque ela vai estar sustentando a área que esse urso está em cima, que ele está pisando. E isso é a lei do quadrado cubo. Se a área é maior, a força é menor. Mas se a área de contato dele é menor, a força é maior. Isso quer dizer o quê? Quanto menor, vai ter uma maior força. E é o que acontece com as formigas. As formigas, mesmo sendo pequenas, elas conseguem levantar quantidades superiores a seu peso. Muitas delas 50 vezes mais o seu peso. E isso é uma lei, a lei do quadrado cubo, que foi formada por Galileu, que fala que essa lei define que se um corpo cresce uniformemente em todas as dimensões, isso gera um enfraquecimento progressivo de sua estrutura. Com isso, o volume aumentaria ao cubo, porém a resistência aumenta apenas ao quadrado. Esse é um dos conceitos físicos apresentados no filme que está certo. Como exemplo, a formiga. Ela é um animal pequeno e a sua força ela é muito maior, pois ela pode erguer 50 vezes o seu peso. O fato do homem-formiga encolher não é visto cientificamente como possível. O homem-formiga, além dele encolher, ele não vai conseguir respirar, porque as formigas, elas respiram por traqueias. Elas não têm um sistema respiratório igual ao nosso. Então, o homem-formiga, para quando se encolher naquele tamanho, ele não consegue respirar também, porque o seu corpo não vai conseguir sustentar todos os órgãos que nós temos do sistema respiratório. Então, todas essas incompatibilidades nos fundamentam que não é possível haver o encolhimento de uma pessoa nesse formato. Porque ou ele estragaria tudo devido à sua alta densidade, ou ele não conseguiria nem sobreviver. Já observando no conteúdo de termologia que é visto com os alunos no ensino médio, nós podemos ver que a dilatação dos corpos ocorre com o aumento da temperatura. Porém, o inverso acontece com a água. A água se dilata quando acontece o resfriamento dela. Ali nós podemos observar esse fenômeno que muitas vezes passa despercebido. A dilatação da água ocorre quando há o resfriamento, quando ela entra no estado sólido de gelo. Já a dilatação dos outros compostos acontece quando há um aumento na temperatura. E para arrombar aquele cofre, ele utilizou os dois fatores, a água, aumentando o seu volume, e o nitrogênio para congelar aquela água. A escolha desse filme, O Homem-Formiga, foi para trazer a visão de física quântica para os alunos, pois, enquanto eles cursam o ensino médio, eles não aprendem sobre a física quântica, mas para eles terem uma visão. Foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima vez. Tchau!